Jair Bolsonaro e diversas autoridades, incluindo governadores, como o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, deputados federais e senadores, se reuniram em Copacabana, no Rio de Janeiro, para uma manifestação em defesa da anistia humanitária. Jair Bolsonaro e diversas autoridades, incluindo governadores, como o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, deputados federais e senadores, se reuniram em Copacabana, no Rio de Janeiro, para uma manifestação em defesa da anistia humanitária para aqueles que foram denunciados e condenados nos atos do 8 de janeiro de 2023. No seu discurso, Bolsonaro disse que não pretende deixar o Brasil, mesmo sendo o principal alvo da investigação de um suposto rascunho de minuta de golpe para esse rascunho de minuta de Estado. Vamos acompanhar o que disse Bolsonaro. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Jair Bolsonaro também afirmou que, mesmo preso ou morto, vai continuar sendo um problema para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Com a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23. Ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Em outro momento da manifestação, ao lado de familiares da viúva e das filhas de Clezão, que morreu na penitenciária, na Papuda, por abuso de autoridade de Alexandre de Moraes, Bolsonaro avisou que tem o apoio de Gilberto Kassab, do PSD, para avançar com o projeto de lei da anistia no Congresso. Vamos ouvir. E deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio, não é PL não, tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Todos
partidos estão vindo. A população cada vez mais está consciente da maldade que foi e que está sendo com os presos de 8 de janeiro. Mas, depois dessa declaração de Bolsonaro, alguns parlamentares do PSD, o partido de Gilberto Kassab, avisaram que a sigla é diversa e que Kassab evita se posicionar em temas polêmicos. Deputados e senadores da sigla disseram, inclusive, que Kassab não pediu apoio à proposta da anistia em reuniões internas. Em acréscimo, vale trazer ao conhecimento da nossa audiência que mesmo depois da denúncia da PGR sobre o suposto rascunho de tentativa de minuta de golpe que foi amplamente divulgada na imprensa tradicional, a maioria dos brasileiros não tem muitas informações sobre as investigações da PF. Que novidade! Nem mesmo os investigados têm muitas informações sobre as investigações da PF. Bom, em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos e PEC, que foi divulgada hoje pelo jornal O Globo, 67% dos entrevistados se disseram pouco ou nada informados sobre as investigações da Polícia Federal. Nem os investigados. A pesquisa também mostra que 42% das pessoas acham que Bolsonaro participou do planejamento de um golpe, enquanto 45% consideram que o ex-presidente é um perseguido político. Até o jornal O Globo teve que publicar que a maioria da população brasileira acha que Bolsonaro é um perseguido político. Bom, eu acompanhei aqui ao vivo, através das lentes oficiais, junto do Silvio Navarro, do Daniel, do Carlo Cauti, né? A gente acompanhou e a gente também fez comentários ao longo da manifestação em Copacabana. Alguns, se é que se pode chamar de institutos, não, alguns tarados, né, de universidade disseram que tinha 18 mil pessoas ali. Eu não sei realmente se esse pessoal estava em gozo das plenas faculdades mentais. Olhando selvagemmente, para quem já frequentou muito Copacabana no Ano Novo, no meu ponto de vista, eu diria que pelas imagens que eu vi, nós tínhamos entre 100 e 200 mil pessoas. A polícia do estado do Rio de Janeiro disse que nós tivemos cerca de 400 mil pessoas. Mas o fato é que o número de pessoas na rua não importa. Aqui, pela Revista Oeste, nós tivemos 1,5 milhão de pessoas assistindo às manifestações, vibrando com as manifestações. O que a Rede Globo não fez, aliás, o Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele soltou uma nota despeitada. Os bolsonaristas fizeram uma tática e vão disponibilizar para quem quiser o uso das imagens. Então, influenciadores e blogueiros bolsonaristas transmitirão a manifestação. Ora, é um despeito. Aqui na Revista Oeste, e todo o meu respeito a blogueiros e influenciadores, nós tínhamos jornalistas profissionais competentes fazendo a cobertura, usando de imagens que foram arcadas, pagas e gentilmente cedidas pelo pastor Silas Malafaia, e coordenação de distribuição dessas imagens também, do meu querido amigo Fábio Weingarten. Foi um sucesso. Então, além daquelas, vamos dizer, 400 mil pessoas, entre 200 e 400 mil pessoas, nós tivemos, somando tudo, 2 milhões de brasileiros vibrando pela anistia humanitária na data de ontem. Mas eu só encerro e passo para a mesa aqui este debate, parabenizando o discurso dos presentes,
O Silas Malafaia, ele fez um discurso apontando aquilo que ele chamou de crimes de Alexandre de Moraes. Não são crimes, são flagrantes desrespeitos à lei federal e à Constituição brasileira, o que no frigir dos ovos, se considerarmos que um ministro do STF que aniquila a Constituição e a lei comete crime de responsabilidade, ele trouxe ali, para quem quiser conferir, é só ler os artigos que ele citou. E a gente imagina, como é que Alexandre de Moraes, um serial violador, aniquilador da lei e da Constituição, tem a moral de dizer que alguém é criminoso ou não? Eu passo a palavra, quero saber das impressões que vocês tiveram dessa manifestação de ontem e que promete se repetir no dia 6 de abril aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, também com a presença de Jair Bolsonaro. Diogo da Luz. Acho, Pavinato, você colocou muito bem quando diz que não importa exatamente quantas pessoas estavam lá, até porque é uma cidade. Por mais que tivesse a cidade inteira presente, a cidade não elege um presidente, não muda o caminho do país. Então importa muito mais a repercussão que isso teve nacionalmente. E é impossível alguém querer dizer que o Bolsonaro não seja uma fortíssima liderança. Isso é indiscutível. A gente escuta algumas pessoas dizerem, mas não dá para querer caminhar por aí. Agora, o que me chama a atenção é outra coisa, e a gente tem que mostrar todos os lados que a gente enxerga. Bolsonaro, será que ele ganha de verdade neste momento com a manifestação? E aí que eu acho o maior risco. Se ela não for a maior das maiores, sempre haverá quem vai dizer, veja, ela fraquejou, ela foi menor. E neste momento ele não vai ganhar muito politicamente, mas ele pode vir a perder se crescer essa fala, essa impressão de muitas pessoas, especialmente lá no Planalto Central, dizendo, vejam, não é mais tão forte, então eu fico mais valente politicamente. Porque a minha grande preocupação é como que eu posso acreditar que esse julgamento que está por começar vai ser técnico e não político. Porque começa errado pelo fato de julgar em primeira instância, na última instância do tribunal, dos nossos tribunais. Aí, para mim, está o grande erro. Se alguém for condenado, vai recorrer a quem? E mais, a discussão é sobre essa tal tentativa violenta de golpe de Estado. Uma legislação modificada há pouco, nova, que ninguém conhece, nunca alguém foi julgado por ela, então não se tem jurisprudência. Vai se formar na hora. E pior, tentativa. Tem coisa mais vaga que isso? Que então, é tentativa. Essa questão, né, da legislação nova é uma coisa interessante, porque o artigo ele emprega com uso de violência e grave ameaça. Violência é quando você reduz a capacidade de defesa do outro. E a grave ameaça, por exemplo, quando você usa uma arma de fogo. É isso que tem na doutrina do direito penal e na jurisprudência do direito penal. Mas eles ignoraram absolutamente tudo. Então, mesmo que a jurisprudência nos ensina desde sempre o que é violência e grave ameaça, eles ignorariam como estão ignorando. E se cometerem esse erro técnico, e a possibilidade é considerável, vão recorrer a quem? Esse eu acho o grande problema. Eu não vejo o menor sentido, não só Bolsonaro e as demais pessoas, mas como qualquer um, as pessoas do 8 de janeiro, mesmo deputados federais e senadores, serem julgados inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso que tem que mudar o mais rapidamente possível no Brasil. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder,
Se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.